continuar. Vamos lá, versículo de número 8. E levantando-se Zaqueu, leia comigo aí, irmãos. Quem tomou café hoje? Tomou? Quem comeu pão de queijo hoje? Comeu pão de queijo? Quem comeu pão de queijo hoje? Vocês não comem pão de queijo, não, irmãos? Não? Uai. Achei que vocês comiam pão de queijo todo dia. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. O que ele vai dizer? Senhor. Ó a palavra, Senhor. Então Jesus se tornou o Senhor dele? Sim. Você vê a salvação aí? Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Para um pouquinho aí. Jesus está na casa de Zaqueu. Jesus está pregando a palavra. A Bíblia diz que Zaqueu se levanta e ele diz, Senhor. Você já vê uma entrega aí. Jesus já passa a ser de convidado. Jesus passa a ser Senhor. E só há mudança na vida de uma pessoa quando Jesus se torna Senhor. Porque ela não vai mais fazer a sua vontade. Ela vai fazer a vontade agora do seu Senhor. E ele fala para Jesus, Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Jesus pediu isso? Jesus mandou ele fazer isso? Mandou, irmãos? Sim ou não? Aqui você vê novamente o Zaqueu fazendo algo a mais. Porque o bom servo, ele faz mais do que é pedido, do que é mandado. Jesus não pediu. Mas você vê uma transformação em Zaqueu. Porque quando Jesus passa a ser o meu Senhor, o que acontece? Acontece um desapego às coisas desse mundo. Acontece um desprendimento das coisas desse mundo. Quem está apegado ainda às coisas desse mundo, como se os bens fossem tudo, Jesus ainda não é o Senhor dessa pessoa. E nós conhecemos pessoas assim. Nós conhecemos pessoas que são tão apegadas aos bens. E, irmãos, vou dizer para você, às vezes não tem nem bem. Coisinhas pequenas. Uma cadeira, pessoa, por uma cadeira já faz a pessoa negar Jesus. Uma cadeira. Eu não estou falando nem de milhões, não. E você lembra que lá no início nós lemos que Jesus, a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele era rico. Muito bem, ele era rico. E aqui ele faz o quê? Eu vou fazer a obra de Deus. Agora eu vou ajudar quem precisa. Porque ele entende que quando Jesus passa a ser o Senhor dele, o dinheiro que ele tem já não é mais o seu Senhor. Já não é mais. E eles agora, eu entendi o motivo da minha prosperidade. Qual é o motivo da minha prosperidade? É fazer bem aos outros. E aí você já vê o quê? Mudança, desapego. A pessoa entendeu qual é o propósito dela aqui na terra. E se você entender qual é o seu propósito de vida, que Deus quer te prosperar, e muito, não é pouco não. Jesus quer te prosperar e muito, mas não é para você viver só para você. Se você tem esse pensamento mirrado, eu quero viver só para mim, pagar as minhas contas, eu quero viver sossegado e tranquilo. Esse pensamento é um pensamento muito mesquinho e egoísta. Jesus não só quer que você pague as suas contas. Ele quer que você pague as suas contas. Ele quer que você tenha para você. Ele quer que você tenha para a sua família. E Ele quer que sobre, mas sobre muito, para que você ajude quem precisa. Esse é o propósito. Amém, irmãos? É esse o propósito. Ele não é contra a prosperidade. Ele não é contra a riqueza. A Bíblia fala lá em Timóteo, eu mando aos ricos deste mundo que não coloque o seu coração nos bens. Não é para colocar o coração, não. O coração tem que estar no Senhor. Jesus mandou ele dividir alguma coisa? Não. Jesus mandou ele ajudar alguém? Mandou, irmãos? Eu pergunto para você, precisa mandar? Precisa falar? Precisa? Não precisa. Não precisa falar. Mas você vê o quê? Conversão. Mudança. Desprendimento. Amém, irmãos? E que mais, pastora? Ele vai dizer em seguida, e se eu tenho defraudado alguém? Ele sabia que tinha, né, irmãos? Porque quem faz algo sabe que faz. Sim ou não? Sabe. E se eu tenho, o que é defraudado? Roubado. E se eu tenho defraudado alguém, cobrado mais do que era para cobrar, eu vou devolver 4 vezes mais. Você vê ele falando, eu vou devolver. Só devolve algo que uma pessoa pegou de alguém. Ele diz, eu não vou devolver só o que eu peguei, eu vou devolver 4 vezes mais. E ele se tornou pobre por isso? Não. A Bíblia não fala que Zaqueu, depois que aceitou Jesus e recebeu Jesus, ele ficou pobre. Ele não fica pobre. Não, ele fica salvo.
Ele fica salvo, a família dele é salva, ele continua sendo rico, mas agora ele continua um homem próspero, de Deus, obediente ao Senhor, que ajuda as pessoas, que anda com dignidade, que não defrauda ninguém. Ele se torna um praticante da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Você já viu pessoas que têm a mentalidade que diz assim: ah, fulano vai para Jesus, agora vai perder tudo que tem. Não, Jesus não vai tomar. Tem gente que tem medo. Ah, não, eu tenho medo que Deus vai tomar o que eu tenho. Irmão, se você quiser tomar, ele tomaria. Mas ele não toma. A Bíblia fala que nós servimos um Deus que acrescenta. Ele só acrescenta. Ele não vai tomar, não. Só que ele vai te pedir. Ele vai te pedir coisas. Ele vai te pedir bens. Ele vai te pedir fidelidade. Vai ou não vai? Vai te pedir, irmãos, obediência. Para que ele pede? Porque ele quer os seus bens? É porque ele quer? Ele vai usar? Ele precisa? Não. É porque ele quer o seu coração. O seu coração. Quando Zaqueu dá, se dispõe a dar para os pobres, a ajudar quem não tem. Ele estava dizendo para Jesus: a partir de agora, o meu coração, Senhor, é todo seu. Nada mais me prende aqui. E a Bíblia diz que ele não deu tudo. Não foi tudo, não. Ele não passou a mendigar. Ele não passou a passar fome. Não, de jeito nenhum. Mas agora o coração de Zaqueu é um coração temente a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Agora, para finalizar, vamos lá. Diz aqui, versículo de número 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Quando que veio a salvação nessa casa? Quando Jesus entrou na casa? Não. Quando que veio a salvação? Quando Zaqueu, ele entrega seu coração para Jesus e faz de Jesus o seu Senhor. Quando ele confessa Jesus como Senhor publicamente: Senhor! Na frente de todo mundo ali. E começa a ter mudança de vida e prática da palavra, obediência à palavra. Aí Jesus fica ouvindo tudo. Tudo que ele está falando, tudo que ele tem a dizer. Aí Jesus diz: muito bem, hoje vem a salvação aqui nessa casa. Hoje eu passei a ser o seu Senhor. Independente do que você era antes, hoje eu sou o seu Senhor. Hoje você começou a obedecer a palavra. Hoje, nesse momento, veio a salvação só ao Zaqueu? Não, ao Zaqueu e a sua família. Irmãos, a salvação está para todo mundo aí. A salvação está estendida para todos. Mas aquele que confessar Jesus como seu Senhor, entregar a vida para Ele, o coração, as atitudes mudam. O testemunho muda. A vida muda. Sim ou não, irmão? Sim. Vocês entenderam a mensagem? Fiquem em pé, vamos orar.